Boa noite, meus queridos. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue a habitar sobre a sua vida e sobre a sua casa. Amém? Queridos, hoje culto da família, né? Nós ainda estamos aí nos cultos online, né? Esperando que brevemente a gente possa se reunir, né? Como eu disse para vocês aí em ocasião anterior, estou com muita saudade de todos vocês, amém? Mas vamos continuar a obra de Deus, né? Vamos continuar o nosso trabalho, tá bom? Eu quero convidar você a meditar comigo nessa noite no livro que está em Jeremias 35, a partir do seu versículo 1. Profeta Jeremias 35, a partir do versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Vá à casa dos recabitas, fale com eles. Leve-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e ofereça-lhes vinho para beber. Então fui falar com Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, com os irmãos dele, com todos os filhos dele e com toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gidalias, homem de Deus. Essa câmara ficava junto à câmara dos oficiais e sobre a câmara de Maazéias, filho de Salum, guarda da porta. Então pus jarras cheias de vinho e copos diante dos filhos da casa dos recabitas e lhes disse: bebam. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca bebam vinho, nem vocês, nem os seus filhos, não construam casas, não façam plantações, não cultivem nem possuam vinhas. Morem a vida inteira em tendas, para que vocês vivam muitos dias sobre a terra em que são estrangeiros. E nós temos obedecido à voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo que ele nos ordenou. Nunca bebemos vinho, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Não construímos casas para morar. Não temos vinhas, nem campos, nem plantações. Temos morado em tendas, e assim temos obedecido e feito tudo o que o nosso pai Jonadab nos ordenou. Mas quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, começou a marchar contra essa terra, dissemos: venham, vamos nos refugiar em Jerusalém por causa do exército dos caldeus e dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém: será que vocês nunca vão aceitar a minha advertência para obedecer às minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas. Eles não bebem vinho até o dia de hoje, porque obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que tenho falado a vocês sempre de novo, vocês não obedecem. Sempre de novo eu enviei todos os meus servos, os profetas, dizendo: convertam-se agora, cada um de vocês, do seu mau caminho, corrijam as suas ações, não sigam outros deuses para servi-los, e assim vocês ficarão na terra que eu dei a vocês e a seus pais. Mas vocês não me deram ouvidos, nem atenderam. Os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes deu, mas este povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, porque lhes falei e eles não me obedeceram, chamei e eles não responderam. E a casa dos recabitas, Jeremias, disse:
Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Vocês obedeceram ao mandamento de Jonadab, o pai de vocês. Guardaram todos os seus preceitos e fizeram tudo o que ele lhes ordenou. Amém, meus queridos? Nós vamos falar hoje a respeito, né, de um clã, né, de um povo que vivia, né, nos domínios de Israel. Né? Nós vamos falar hoje dos recabitas. Mas quem eram os recabitas? Eram descendentes de um homem chamado Recabe, faziam parte do povo queneu, Jetro e Obabe, respectivamente sogro e cunhado de Moisés, pertenciam a este povo. Tá? Então, os recabitas, né, eles têm um pezinho já na época de Moisés, né? Eram o sogro de Moisés e o cunhado, né, pertenciam, né, já a esse clã. Eles tiveram um grande líder, um homem chamado Jonadab, provavelmente um líder recabita, a época de Jeú, quando este executava o juízo de Deus sobre o rei Acabe e Jezabel. Jonadab foi convidado por Jeú, você pode ver isso aí em 2 Reis 10:15, para fazerem parte da aliança que estava limpando Israel do culto a Baal. Amém, querido? Você vai ver aí que Deus vai convidar, né? Vai convidar Recabe para subir a sua, né, a seu transporte, né, a sua carruagem e irem executar, né, o juízo de Deus sobre a casa de Acabe, né? Deus vai ordenar ao profeta Jeremias que reúna a família dos recabitas e que se ofereça vinho a eles para que bebam. Assim Jeremias o fez, né, obedecendo à ordem do Senhor. Ele colocou vinho e taças para que aqueles homens bebessem. Só, queridos, que eles recusaram o pedido de Jeremias, lhes apresentaram seus motivos. O patriarca da sua família, Jonadab, morto há quase 300 anos, instruir a sua família a observar o seguinte: não poderiam beber vinho, não poderiam construir casas, não poderiam cultivar plantações. Tá? Esses eram os mandamentos que Jonadab havia passado para os seus descendentes, né? E quando aqueles homens recusaram a ordem do profeta Jeremias para que bebessem vinho, tá? Na verdade, eles estavam correndo um grande perigo, né, queridos? Era o profeta Jeremias que estava dando a ordem para eles, tá? Eles estavam sujeitos a serem expulsos de Jerusalém, para onde foram se abrigar, fugindo dos exércitos caldeu e sírio. Ok? Eles correram risco quando se recusaram, tá, a beber vinho, mediante aquela ordem do profeta Jeremias, né? Claro, né, queridos? Jeremias foi instruído pelo Senhor, né, para que fizesse aquele ali. Ok? As ordenanças de Jonadab não estavam explícitas na lei de Moisés, mas visavam preservar sua família de grandes problemas, tá? Ou seja, não beber vinho, não construir casas, não cultivar plantações, não eram, né, do rol de leis que Deus havia dado a Moisés, ok? Não eram leis que foi passado para Moisés, tá bom? Mas vamos analisar algumas coisas, tá? Eles não podiam beber vinho, ok? A gente sabe que os textos bíblicos, né, vão citar que o vinho, né, podia ser bebido naquela época, mas de forma moderada, ok? Forma moderada, tá? A embriaguez, ela sempre foi condenada nas escrituras, tá?
Mas para nós que somos cristãos, que estamos sob o peso da nova aliança, né, isso ganha um complexo, né, isso ganha como é que eu vou dizer, né, contornos de maior complexidade ainda, né? Mas eu não quero entrar nesse assunto não, tá bom? Isso aí é assunto para gente, para outra ocasião, tá? Porque há muita discussão, né? No meio evangélico, o crente pode beber, não pode, né? Mesmo que a Bíblia, né, diga que era um costume do povo, né, judeu, beber, e era mesmo, a palavra tem N, né, passagens que falam disso, nós estamos sobre o contexto da nova aliança, né, sobre outro tipo de responsabilidade, tá? Então, para quem quer saber de opinião que o crente pode beber ou não, queridos, fica aí para você a minha resposta, tá? Eu ouvi uma ministração do nosso pastor presidente, pastor Silvio, um tempo atrás, tá? E que me esclareceu muito, né? Eu já tinha isso comigo, ok? Mas o ponto que ele tocou para mim naquele dia, né, durante a ministração que ele fez com o culto domingo de manhã, foi de suma importância, tá bom? Mas não é o assunto que eu quero entrar aqui agora, não, ok? Eles não podiam beber vinho, tá? Por quê? Tá? Usado de forma imoderada, o vinho promove dissensões, imoralidade e divisões. Era largamente adotado nos cultos a Baal, né? Naqueles sacrifícios humanos, né? Naquelas orgias, né? Era largamente usado, tá? Então eles não podiam beber vinho, né? Também não podiam construir casas, tá? Eles tinham que morar em tendas. A eles, né, seu antepassado, Jonadab, que era filho de Recabe, tá? Era da família dos recabitas, né? Tinha ordenado que eles também não construíssem casas, tá? Eles deveriam morar em tendas. Por quê? Porque era mais fácil se locomover de forma estratégica em caso de confronto com invasores, né? Claro, se você mora em tendas, né? Né? Se sua família mora em tendas, né? No nosso contexto moderno, aí a gente vê os ciganos, né? Ainda existem aí. Tem muito tempo que eu não os vejo, né, queridos? Mas já vi muito acampamento cigano, né? Eles chegam em determinado local, né? Montam ali o seu acampamento, né? E quando, né, os seus líderes resolvem sair, né? Não sei como é que funciona lá dentro, eles montam ali, né? Colocam ali as tendas nos carros e partem para outro lugar, né? Facinho assim, ninguém deixa a casa para trás, né? Ninguém deixa o AP, o triplex, né? O duplex para trás, né? Simplesmente pegam e vão embora, tá certo? Desmontou ali, tá indo embora, tá? E eles também não podiam plantar, né? Então, não podiam ter plantações, ou seja, em caso de essa locomoção rápida, tá? Eles não iam ficar, né, apegados àquilo que estava lá, aqueles bens materiais lá que vinham através, né, nesse caso aqui, da agricultura. Tá certo? Então aí fica implicitamente demonstrado, né, muito provavelmente, o motivo daquelas ordenanças, né, de Jonadab para os seus descendentes, que era não beber vinho, não construir casas, né, e não terem plantações. Tá? Vamos falar um pouquinho do teste, né, que foram submetidos os recabitas, tá? Não era propósito de Jeremias ensinar os recabitas a beber vinho, tá? Esse não era o propósito do profeta. Mas contrastar a obediência dos recabitas com os israelitas, que não obedeciam a Deus. Ok? Esse era o propósito do profeta. Os recabitas foram convocados por Jeremias a irem ao templo para colocá-los à prova diante dos líderes religiosos da casa de Deus. E eles passaram no teste, ok? Deus vai confrontar a infidelidade dos israelitas que não ouviam a voz de um Deus vivo, tá? Que diariamente lhes falava através da sua palavra e de seus profetas, com a fidelidade, né, do clã recabita em guardar as ordenanças, né, as palavras de seu patriarca morto já quase há 300 anos. Tá?
Ou seja, né, Deus estava contrastando, né, a fidelidade dos recabitas, que guardavam o mandamento de um ancestral já falecido há quase 300 anos, né, um homem já morto há quase 300 anos, eles ainda guardavam os mandamentos daquele ancestral, tá? Deus estava contrastando com a infidelidade dos israelitas, que diariamente ouviam a voz do Deus vivo, né, através da palavra, através dos profetas, e mesmo assim se mostravam infiéis diariamente. Ok? Queridos, que lições os recabitas deixaram, né? Primeiro, lealdade, né? Lealdade é o reconhecimento dos princípios ensinados por alguém, a demonstração de zelo, respeito e constância na guarda desses princípios, tá? Deus deixou seus sábios princípios a seu povo. Os recabitas eram mais leais a um homem morto do que os israelitas ao Deus vivo, né? Os recabitas guardavam o princípio que foi deixado por seu ancestral morto há quase 300 anos, né? E os israelitas não guardavam os princípios, né? Que tinham sido dados por Deus, tá certo? Então, uma das características, né, do clã era a lealdade, tá? Lealdade requer persuasão, ou seja, uma certeza fortemente estabelecida, uma crença firme a respeito de algo, né? A respeito de um princípio, tá? Jonadab deixou seus princípios. Esses foram passados, né, persuasivamente de pai para filho, tá? Ou seja, a geração que vinha chegando era persuadida, né, pela geração que estava lá vivendo na época, né? Os novos iam sendo persuadidos, tá, a guardarem, tá, a ordenança, aquele princípio que foi deixado, né, por Jonadab. Queridos, e vamos entender um negócio? É no ambiente familiar que os padrões de lealdade vão aparecer ou desaparecer. Agora, uma pergunta para todos nós. Nós estamos conseguindo passar com integridade e firmeza esses padrões para os nossos filhos, né? E posteriormente aos netos? A gente está conseguindo passar os padrões, né? Aquelas coisas que são boas, princípios que são bons, né? Não só os princípios que vêm através, né, da palavra de Deus para a nossa vida, para a nossa família, mas tem alguns costumes que nós, como família, adotamos que são bons, são ruins, não, né? Mas principalmente aquilo que vem de Deus. A gente está conseguindo passar isso, né, para os nossos filhos, para os nossos netos, né? No meio da família do povo de Deus, não havia lealdade aos princípios divinos, sim, né? É o que a gente nota, né, com o povo de Israel, à época aí, né, em que Jeremias estava lá na cidade, lá por causa do cerco, né, do exército caldeu, do exército sírio. A gente notava que não havia lealdade aos princípios divinos em cada família, querido. Não havia isso, tá certo? E outra coisa que a gente tem que entender, que a lealdade pode custar caro, né? Ser leal pode nos custar caro, tá? Os recabitas foram colocados à prova em um duro teste de lealdade. Foram aprovados, tá? Talvez nossa lealdade ao Senhor, né, possa ser colocada à prova em circunstâncias que venham a aparecer na nossa vida, né? Como diria o pessoal, é naquela hora, né? É a hora da onça, né? Vai beber água, né? Se a gente vai ser leal ao Senhor ou não, né? Aí a gente tem que entender que a nossa lealdade, né? Ser leal pode custar caro, mas vale muito a pena, né, queridos? A lealdade a Deus e aos princípios sempre vai valer a pena, muito. Sempre vai valer muito a pena, tá? Segunda coisa, perseverança. A perseverança deve ser baseada na palavra de Deus e não em emoções, tá? Uma aliança verdadeira jamais é baseada na emoção, mas no conhecimento racional de Deus e sua palavra, tá? Nossa lealdade ao Senhor, a minha e a sua,
é amparada, ancorada, firmada, enraizada na palavra de Deus para nós. Não pode ser na nossa emoção. Tá? Se for na nossa emoção, a gente está fadado, né, a fracassar. Ok? Então a nossa perseverança tem que ser na palavra. É na palavra do Senhor e não nas nossas emoções que nós temos que perseverar e vencer. Tá? Perseverança só existe quando se tem convicção daquilo que crê. Ok? O povo de Deus muitas vezes se envergonha de ser o que diz ser. Professa uma coisa e outra. Os recabitas eram convictos e perseverantes naquilo que o homem havia lhes ensinado há muitos anos. Tá? Nós não devemos nos envergonhar de sermos servos de Deus. Seja em que ambiente for, seja em que circunstância for, ok? Nós temos que ser perseverantes, tá? Mostrar a nossa fé, tá? Principalmente mais mostrar do que falar, né, queridos? Quando a gente demonstra a fé, quando a gente mostra a nossa fé por aquilo que vivemos, né? Isso é muito mais poderoso, acredite, com aquilo que falamos, né? A gente tem que pregar assim, o evangelho, né? A gente tem que falar de Deus, tá? Isso é uma ordenança para nós, ok? Mas a gente não pode se esquecer que as nossas palavras têm que estar ancoradas com as nossas atitudes, ok? O que eu falar, o que eu disser para outra pessoa a respeito do Senhor Jesus Cristo, a respeito de Deus, tá? Isso tem que estar refletido diretamente na minha vida. Caso contrário, né, nós vamos ser hipócritas, né? Falsos. Tá certo? Vamos falar, mas não vamos viver. E isso é uma tragédia. Uma tragédia que tem, infelizmente, querido, para tristeza nossa, assolado, né, muito de nossos irmãos em Cristo, né, irmãos e irmãs. Tá? A gente vê, tem hora aí, a quantidade de coisa que a gente vê acontecendo. Tá? Inclusive entre homens e mulheres, né, de renome no meio, né, cristão evangélico, vamos dizer assim, do nosso país. Tá certo? Né? Então a gente tem que ser perseverante na palavra de Deus e demonstrar isso, principalmente através das nossas atitudes, e não somente de palavras. Tá certo? Perseverança é continuar firme quando tudo é contrário. Tá? É o que eu estou falando. Nós temos, né, às vezes as circunstâncias vão ser contrárias. Na escola, no trabalho, mesmo no seio da família, queridos. As circunstâncias vão estar contrárias, né, para que a gente demonstre a nossa fé. Mas é necessário que ela seja demonstrada. Ok? É necessário. Tá? Eles perseveraram, os recabitas perseveraram, mesmo correndo o risco de serem expulsos, né? De caírem nas mãos de caldeus e de sírios, eles guardaram seus princípios. Nós temos que fazer a mesma coisa. Mesmo correndo de ser malquisto, de ser mal falado, tá? A gente tem que entender que as pessoas vão falar mesmo, elas vão criticar mesmo, tá? Por causa da nossa fé, né, do exercício dela, a gente pode ser caluniado, tá? Pode ser injustiçado. Tá? Ah, pastor, não, é sério, queridos. A gente tem que entender o quê? O Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus vivo, o Santo, o Perfeito, né, que demonstrou a luz. Ele era a luz de Deus aqui, enquanto aqui esteve na terra. Tá? Foi acusado de beberrão, de glutão, de andar em más companhias, prostitutas, publicanos, cobradores de impostos. Tá? E foram além ainda. Chamaram ele de endemoniado, sim, porque quando ele
né, abençoava a vida das pessoas que estavam endemoniadas. Quando ele expulsava, né, estava ali no exercício, né, de seu ministério terreno ali, livrando as pessoas, libertando as pessoas, tá? Ele foi acusado, né, de ser endemoniado. Beelzebub, né, ele só expulsa demônios pelo poder, né, do próprio demônio, né? Ou seja, né, em outras palavras, né, acusaram o Senhor Jesus, né, de até disso, tá certo? Então, se ele foi alvo dessas coisas, queridos, muito mais eu e você, ok? Então é algo que a gente não precisa, né, se preocupar com isso, ok? Nós não precisamos nos preocupar com isso, tá? Por quê? Porque se fizeram com Jesus, queridos, nós não estamos isentos, não, tá? Então, independente de perseguição, independente de injúria, independente de calúnia, tá? Nós temos que nos manter firmes, nós temos que perseverar, tá certo? E a terceira coisa é fidelidade. Só existe quando se tem oportunidade de ser infiel, tá? Sem livre arbítrio, não há fidelidade. Deus não nos deixa livres para escolher. Aliás, Deus nos deixa, né? Melhor dizendo, Deus nos deixa livres para escolher a fim de desenvolver nosso caráter. Tá bom, queridos? Deus nos deixa livres para escolher, né? Eu mesmo, no início de caminhada cristã, mesmo quando não era cristão, eu falava assim, gente, mas era tão mais fácil, né? Deus colocar na nossa mente, né, um, um filtro para que a gente não pensasse nada errado, nada de ruim viesse na nossa mente, né? E que a gente fosse programado, né, bonitinho, só para fazer aquilo que é bom, que é santo, que é correto, né? Mas Deus é tão maravilhoso, queridos, e tão perfeito, que Ele nos deu a liberdade de escolher. Adão teve essa liberdade. Eva teve a liberdade de escolha. Ok? E nós temos que ter essa liberdade de escolha, sabe por quê? Deus não queria robôs. Deus não queria bonecos programados para fazer a vontade dele. Deus queria e quer seres humanos livres, que optem livremente em servir, em amor, por aquilo que ele é. Não porque fomos programados para fazer. Ok? Por isso nós temos que ser livres. Tá? A gente baqueia tem hora, a gente cai tem hora, mas levanta, sacode a poeira e continua a caminhar. Ok? Nós temos sempre que continuar, né? Para o alvo. Para o alvo. Como Paulo diz, eu corro para o alvo. Tá? Nós temos que continuar da mesma maneira, correndo para o alvo. Tá certo? Queridos, então é isso. A gente só tem a liberdade, né? A gente só pode ser fiel, né, quando a gente tem a oportunidade de ser infiel. É aí que a fidelidade se mostra. Quando você pode ser infiel. Tá certo? Fidelidade é uma questão de decisão lógica. Quem depende da emoção é instável. Para ser firme, é preciso desenvolver a convicção pela decisão racional. Tá? Os recabitas decidiram ser fiéis e por isso foram. Eles deram a razão, né, de sua decisão ao profeta Jeremias. Mas eles decidiram ser fiéis. Eu vou ser fiel. Né? Eles decidiram, nós somos fiéis aos princípios, às ordenanças que Jonadab, nosso antepassado, Jonadab, filho de Recado, nos passou. Nós somos, de forma consciente e racional. E eu e você temos que ser da mesma maneira, fiéis ao Senhor, tá? Convictos,
Decisão tomada de forma racional, não pela emoção. Tá certo? A fidelidade nos torna firmes. A infidelidade nos torna fracos, frouxos. Tá? O infiel anda conforme as circunstâncias. O fiel, conforme os seus princípios de crença, conforme a sua fé, conforme aquilo que ele guarda da palavra de Deus. Ele guarda a palavra de Deus e ele é fiel à crença de que esta palavra é que pode mudar sua vida, mudar sua família, mudar sua história. Ok? A lealdade e a perseverança nos conduzem à fidelidade. Ou seja, lealdade e perseverança vão conduzir à fidelidade. Fidelidade em qualquer situação só é possível mediante o temor reverente e confiança em Deus. Ok, queridos? Fidelidade em qualquer situação só é possível mediante o nosso temor reverente a Deus, a confiança plena que nós temos nele, na palavra dele. Tá? Fidelidade em qualquer situação é o que um Deus amoroso e fiel espera daqueles que se comprometem com ele. Tá? Fidelidade em qualquer situação é o que um Deus amoroso e fiel espera daqueles que se comprometem com ele. Ok? Fidelidade em qualquer situação recebe a aprovação e a bênção de Deus, enquanto que a infidelidade traz maldição. Ok? A fidelidade em qualquer situação recebe a aprovação e a bênção de Deus, enquanto que a infidelidade traz maldição. Tá? Vamos ler um trechinho final aqui do texto que a gente leu no início, meus amados. Vamos lá? Jeremias 35, versículo 17 e 19, né? Eu deixei o 19 porque eu tinha aqui, ele vai fechar, né? O que Deus pôs no meu coração, essa ministração, tá? Vão aí a partir do 17. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles. Porque lhes falei e eles não me obedeceram. Chamei e eles não responderam. Ok? Fidelidade, queridos, traz isso aí. A maldição de Deus. Né? Não obedeceram ao Senhor, não deram ouvidos, né? E não veio bênção, veio o juízo, né? Estava vindo o juízo sobre eles, tá? Mas prosseguindo aí no versículo 18. E a casa dos recabitas, Jeremias disse: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vocês obedeceram ao mandamento de Jonadab, o pai de vocês, guardaram todos os seus preceitos e fizeram tudo o que ele lhes ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente, homem, para me servir. Que maravilha, querido. Que bênção maravilhosa. Através da obediência. E note que não era uma obediência aos padrões de Deus, não. Era a obediência. Não era, né, aqui especificamente, né? Eles estavam guardando algo que não estava na lei de Moisés. Né? Mas se eles guardavam uma ordenança de um familiar, de um ancestral, que eram coisas boas, queridos, muito mais a lei de Deus. Amém? Né? Aos filhos que são rebeldes, né? Que não gostam de obedecer aos pais, né? Naquilo que é bom, santo e justo, claro, né, queridos? Deveriam ler esse texto. Nós obedecermos a nossos pais. É uma bênção maravilhosa. É uma bênção maravilhosa. Olha só. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel:
nunca faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente homem, para lhe servir. Querido, nós estamos em 2020. Mas até os nossos dias, conforme a palavra do Senhor, há um descendente de Jonadab, filho de Recabe, nos nossos dias, 2020. Pelo menos um. Eu ouso dizer que não é só ele, não, provavelmente a família dele. Mas pelo menos um está nos nossos dias, em algum lugar desse planeta, desse mundo, servindo ao Senhor. Maravilha, né? Muito bom, é uma bênção maravilhosa. Tá bom? Essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos, tá? Fiquem na bênção. Hoje é quinta-feira, né? O resto de semana abençoado para você e para sua casa. Amém? Grande beijo no coração. Amo vocês. Fiquem na paz.